Seja bem-vindo ao canal, sou o Gilson aqui do canal A Bíblia Comentada. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. A gente vai continuar aqui a nossa série de Romanos e hoje vamos ver Romanos capítulo 11, que fala sobre o remanescente de Israel. E remanescente, na verdade, é aquilo que sobra, né? Aquilo que de alguma maneira estava acontecendo e sobrou o restinho, vamos colocar assim, o restinho de Israel. E aí vamos lá. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Perfeito. A gente estava falando no capítulo 10 antes das incredulidades dos judeus em relação à vinda de Jesus e à morte de Jesus. E aí a gente vai pro 11, né? E aí fala sobre, apesar de alguns deles serem incrédulos, a gente vai ver que apesar de generalizar, né, a maioria deles serem incrédulos, existia um remanescente, né, o restinho, aquilo que sobrou. Não que o que sobrou é menos do que esse, tá? A gente vai ver aqui. Bom, pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Portanto, Paulo, como sendo judeu e ali tendo uma linhagem judaica, inclusive sendo da tribo de Benjamim, fala que Deus não o rejeitou. Não é a questão de Deus ter rejeitado o seu próprio povo. Então Deus não rejeitou o seu povo, a qual de antemão conheceu, ou seja, de antes de tudo ele conheceu o povo. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel conforme a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. O matar, né? Tipo, então Elias, como aquela pessoa que estava no meio de uma sociedade corrupta, as pessoas procuravam matar Elias. E ele clamou: Deus, só sobrou eu. E aí? E qual foi a resposta divina? Ó, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Então, de alguma maneira, apesar dele se achar e se encontrar sozinho, Deus havia separado pessoas que estavam caminhando um caminho de fé e não um caminho de idolatria. Então, a reclamação de Elias, ela foi suprimida porque Deus mostrou que existia uma quantidade de pessoas que ele mesmo havia separado para isso. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça, ou seja, dentro do povo judeu existem algumas pessoas que Deus separou. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça já não seria mais graça, ou seja, se fosse pelas obras, não teria questão de Deus escolher a pessoa. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram, os demais foram endurecidos, como está escrito: Deu, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em um laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureceram-se os seus olhos para que não consiga ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Ou seja, apesar de tudo, a gente vê que Deus, assim, de alguma maneira endureceu essas pessoas. Só que a gente parando para analisar o texto também, a gente entende, ó, que a mesa dele se transforme em um laço e armadilha. Ou seja, a mesa está relacionada às questões de obras. Então, essas pessoas já com obras infrutíferas, obras má, apenas eram transformadas em essas obras e evidenciadas. E a gente viu isso daí no capítulo 1 de Romanos, onde, apesar, por exemplo, das pessoas conheceram a Deus primeiro, elas rejeitaram a Deus. Mas uma vez que elas rejeitaram, então, tipo assim, é como se elas estivessem olhando, mas não quisessem ver. E aí Deus fala: já que você está olhando e não quer ver, eu vou te dar um olho que não consegue enxergar. Então, já que você está perto e não consegue contemplar, eu vou agir na sua maneira de maneira que você nem conseguir contemplar vai. Então, as pessoas, elas com um sentido apurado, conseguindo exercer o sentido e não fazendo o sentido, né? Então, por exemplo, se eu vejo alguma coisa e mesmo assim eu não quero enxergar, na verdade a questão não é eu enxergar ou não.
Então, o seu sentido é retirado, entendeu? É a mesma coisa, sei lá, de um tato. Eu vou e toco alguma coisa, sei lá, toco no quente, toco no frio. Então, Deus, ele nos deu, né, esses sentidos. Então, tem o sentido que é a visão, tem o ouvido, tem o olfato, tem o paladar, tem o toque, entendeu? E, de alguma maneira ali, a gente tem um sentido espiritual. E isso nos leva a contemplar as coisas. Ou seja, por exemplo, vocês podem estar me enxergando ou me ouvindo. Eu não sei se pode ser cego ou sei lá, talvez você fosse surdo e mudo, você não estaria me ouvindo, mas tivesse a legenda aí, você pudesse ler. Talvez isso sim tivesse acontecendo. Então você de alguma maneira tá ouvindo, tá usando os seus sentidos para reconhecer aquilo que eu estou transmitindo. Se você não usa, por exemplo, a sua visão, se você, apesar de ver, não quer enxergar, para que você precisa da sua visão? Ou se apesar de você ouvir, você não quer escutar o que está sendo falado, para que é necessária audição? Então eu vejo muito nesse contexto que as pessoas elas já se colocam de maneira prévia a não querer exercer os seus sentidos naquilo que seria correto. E aí Deus vem e só torna o seu sentido insensível. Então você não consegue ali apurar a natureza do mundo sensorial através dos seus sentidos. E aí a gente vê aqui os ramos enxertados, né? Então novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios para provocar ciúme em Israel. Ou seja, apesar dessas pessoas serem incrédulas, e por conta disso, Deus ele abriu a salvação a quem não era do seu povo. Para quê? Para que o seu povo ele fosse provocado em questão de ciúme. E a gente falou já que o ciúme nesse contexto não tem o mesmo sentido de um ciúme homem e mulher, por exemplo. É um ciúme para que traga a pessoa aquela esperança novamente. Então é como se Deus, ó, vocês não querem não? Então tá, eu vou te mostrar o que eu posso fazer aqui. E aí ele faz para outro povo aquilo que na verdade deveria ser somente, vamos colocar assim, em termos do seu próprio povo. Mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Ou seja, apesar deles não estarem participando da mesa, e isso já ser bom porque outras pessoas podem participar da mesa, o que vai ser quando essas pessoas voltarem a participar da mesa? E aí vem Paulo e fala assim: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Ou seja, esse ciúme ele serve até como um instrumento de salvação. Deus ele escolher pessoas que não são do seu próprio povo, ele serve como instrumento de salvação para o seu próprio povo. Pois se a rejeição deles é conciliação do mundo, o que será na sua aceitação, senão vida dentre os mortos? É que a gente coloca parênteses, vida dentre os mortos, a gente entende aqui que é onde será chegado o final dos tempos, e aí Deus ele vai vivificar e vai ressuscitar esses mortos. Então, a gente tá tendo uma pontinha aqui que quando Israel ele começar a crer de fato, o seu povo completamente crer de fato, a gente vai estar bem perto ali do final dos tempos, tá? Ahn, beleza? Se a vida. Opa! Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se algum dos ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Ou seja, Deus escolheu uma oliveira para cultivar. E aqui, quando ele fala oliveira brava, é uma oliveira que não dava frutos bons. E aí, Deus cultivou a sua oliveira. E o que, que ele fez? Enxertou alguns ramos. E como se enxerta, tem várias maneiras de enxertar. Mas, por exemplo, quando você quer enxertar um pé de oliva de um lugar no outro, você arranca ali, tipo, por exemplo, um pedaço daquele galho, um pedaço daquela planta, né? E aí você descasca um pouco a sua própria planta, no caso aqui é a olívia,
e aí você coloca, enxerta, ou seja, você pega esse galho, coloca ele é, nesse seu galho que você estava cultivando, aí você prende. Em algum tempo, aquele enxerto ele vai começar a criar raízes dentro desse galho e vai começar a absorver as coisas da raiz. Ou seja, esse galho ele foi enxertado, mas apesar de estar sendo enxertado, ele está sendo alimentado pela raiz. Aqui a gente pode até colocar que essa raiz aqui sim é nosso Deus, mas poderia ser até considerada a questão da cultura judaica. Então, de alguma maneira a gente tem. Estou falando que é questão de judaizante, mas a cultura judaica ela é o quê? Preservar a questão de crer em Deus, de culturalmente você ter uma família que creia em Deus, de culturalmente você ter pessoas ali que fazem parte da aliança com Deus, culturalmente você adorar apenas um único Deus. Então, muito do que vem da cultura dessas oliveiras que são enxertadas, ou seja, a gente que se converteu não sendo judeu, vem da raiz judia ali, que na verdade também vem do próprio Deus. Pois muito bem. Ahn, ó, se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado, entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos, ou seja, contra as. Então, a gente, como cristão, gentil e pagão, não pode ficar se glorificando em relação aos judeus, tá? Porque nós cremos. Então, agora não vem da gente. Então, não devemos se gloriar contra essas pessoas. Se fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz você. Ou seja, posso até falar em relação à cultura que vem do céu, né, que foi estabelecida primeiro com Israel. E isso é o que sustenta os cristãos, né? Claro, o Espírito Santo. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Ou seja, você não está lá por conta de nada além da fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Ou seja, se Deus ele corta até os galhos que são natural daquela árvore, quanto mais galhos enxertados ele poderia cortar. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade com você, desde que permaneça na bondade dele, de Deus. De outra forma, você também será cortado. Ou seja, se você não cumprir de alguma maneira esses princípios que estão aqui, a palavra afirma que você será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, ou seja, não era comum e não era natural, não segue o ciclo natural, o enxerto, foi enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Ou seja, se você de uma maneira antinatural foi enxertado pela fé, quanto mais aqueles que eles têm a natureza já dessa oliveira. Tá? Falando em termos culturais, em termos de ser filhos de Deus. Tá? Todo Israel será salvo, que é o título. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Ou seja, de alguma maneira, Israel eles foram endurecidos para quê? Para que os gentios eles pudessem crer em Deus, em Cristo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a sua impiedade. Jacó, a semente de Jacó aqui, se refere aos judeus. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, dos gentios. Mas quanto à eleição, são amados por conta dos patriarcas. Ou seja, culturalmente a descendência dele é que eu poderia até invocar falando, nem todo aquele que é judeu de fato é relacionado à sua descendência. Mas de alguma maneira aqui está falando especificamente da descendência natural
e da descendência cultural deles. A gente não pode tirar isso do texto, é claro, é específico. Às vezes fica até difícil de entender, fica. Mas isso faz parte do texto, a gente não tem como tirar. Aqui é claro que ele está falando de uma descendência natural, inclusive ele usou aqui, ó, antinatural, natural. Falou sobre cultura aqui, de alguma maneira não tem a palavra cultura, mas você consegue entender pelo contexto quando Deus fala do seu povo, que é uma cultura ali do seu povo. Bom, então quanto ao evangelho eles são inimigos, mas quanto à lei eles são amados por conta dos patriarcas, aqueles que são antecessores. A gente não pode esquecer também que Deus ele ama até a milésima geração daqueles que o amam, e ele se aborrece até a quarta geração daqueles que o odeiam. Então, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberão misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também receba agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Ou seja, se eles continuassem o ciclo natural deles, eles de alguma maneira não seriam desobedientes, mas por conta da incredulidade eles se tornaram, e por conta disso Deus pôde encerrar eles debaixo da ira dele. Para quê? Para usar de misericórdia com todos, não somente com eles. Pois Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então, o fato de Deus ter classificado todos em relação. E aqui a gente está falando de. Seja de todos os tipos de pessoa ou de todos no sentido geral, aqui está bem explícito que Deus colocou todos sobre desobediência. E se ele para exercer de misericórdia com todos, o todos nesse versículo aqui ele só pode conter um objetivo, que está falando de realmente todas as pessoas e não somente de todos os tipos de pessoas. Perfeito. E aí a gente vê aqui no final Paulo falando, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que eu recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E uma música muito linda com isso, que é porque dele, por ele, para ele. Ouça essa música no final desse hino, não vou colocar aí por conta de direitos autorais, mas ouça essa música. É uma música maravilhosa, bíblica, e que fala sobre justamente a gente não entender muitas vezes as coisas que Deus faz nem o plano dele. Então a gente não pode ser presunçoso de achar que está na cabeça de Deus e escolher as coisas a qual Deus de alguma maneira nem revelou, e achar que a gente pode ser o conselheiro de Deus. Ou seja, a gente pensar em algo primeiro que Deus não pensou, e para quê? Para aconselhar ele. E a gente tem que saber que os caminhos que Deus ele toma e o juízo dele é insondável. Não dá pra gente entender o caminho de Deus de maneira assim, as formas como ele trabalha, com que mérito ele vai julgar cada um, com que régua ele vai nos julgar. Então, nós temos de fato isso aqui na nossa vida, entendendo que, apesar de nós termos a oportunidade de ser salvo, Deus ele escolheu muito antes um povo. E esse povo, de maneira natural, deveria crer nele. E às vezes não crê justamente pelas coisas que a gente já falou. Então, é um texto difícil, complicado, mas é um texto importante, porque demonstra uma descendência natural em relação ao reino de Deus e uma antinatural, como fizeram analogia aqui com a oliveira, e o enxerto antinatural da oliveira brava ali no verso 24. Outra vez, gosto de falar aqui, poderia ter usado vários textos de apoio para colocar aqui e reafirmar minha opinião, mas eu estou buscando aqui só usar o texto que eu tenho lido. Claro, contextualizando uma coisa ou outra, que eu falei lá em Romanos 1, que era um exemplo de como Deus endurece o coração, mostrando que esse coração ele já na verdade estava duro. Essas pessoas, por serem presunçosas, já achavam que poderia ser melhor que Deus, e aí, por conta dessa presunção, Deus só troca a maneira do sentido dela ver. Se ela já não quer enxergar, agora que ela não vai enxergar mesmo.
porque Deus ele endureceu esse sentido. Ele fez com que esse sentido não fosse mais funcional na vida daquela pessoa. Muito obrigado por ficar aqui até agora. É um texto muito complicado, mas não tem problema. A gente está aqui para falar que Romanos é um livro complicado, mas um livro riquíssimo mesmo, tá? Eu espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Até logo, muito obrigado.